ele não conseguia ter uma aproximação de Jesus. Logo, uma multidão que atrapalhava. Temos o cego de Jericó, que também ao gritar por Jesus, não conseguia se aproximar dele, exatamente por causa da grande multidão. O paralítico de Cafarnaum, que está lá em Lucas 5,19, ao ponto de estar sendo carregado por 4 amigos, e chega ao local e não consegue se aproximar, até que um deles, ou os 4, tiveram a ideia de abrir o telhado da casa, para conseguir assim colocar o enfermo, o doente, o moribundo na presença de Jesus. Mas todos esses fatos que eu relatei para vocês foram multidões que atrapalharam as pessoas de ter uma intimidade mais próxima de Jesus. Poderia também falar do Jairo, que agora está com um problemão dentro de casa. No meio do caminho atravessa uma mulher enferma, padecendo de uma hemorragia de 12 anos, a qual a multidão atrapalhou a ida de Jesus à casa de Jairo, e também dessa mulher quase não receber a sua bênção. Uau, cansei. Faltou ar, cheguei a ficar tonto. Vocês entendem, querido, que tem muitas vezes, falar depois da Tanise, a gente tem que se superar, né, irmão? Só eu botar você falando de mim, eu não sei onde é que eu estou com a minha cabeça, caramba. Então essas multidões atrapalhavam, queridos, e muitas vezes elas têm nos atrapalhado. A pergunta que não quer calar: qual que tem atrapalhado você de se aproximar de Jesus, de ter um momento, como a Tanise falou, de parar um momento nessa vida agitada, nessa vida corrida? Eu também não posso falar muito nisso, porque a gente não para também. Mas o que? Será que essa loucura do dia a dia, de um ano que está passando, que é um relâmpago, um The Flash, está passando muito rápido? Nós agora vamos entrando na segunda quinzena do mês de junho, queridos. Você já percebeu isso? O que tem sido, ou qual a multidão que tem impedido você de se aproximar de Jesus? Agora, a leitura que eu fiz, olha ela aí de novo, ou olha ela aí outra vez, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou a um certo lugar, a Galileia, o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, ao desembarcar naquele local, o grupo do WhatsApp bombou, porque toda uma grande multidão foi para lá, e começaram a rodear Jesus. Mas o que me espanta, Sandro, é que essa multidão, e a Bíblia não deixa de salientar isso, elas iam pelo que poderiam ter de Jesus, porque ela é bem enfática em dizer que eles estavam ali porque viam ele fazer milagres e curar muitos dos seus doentes. Então, um perigo quando a gente está envolto à multidão, porque muitas vezes as multidões vêm para ter, mas não vêm pelo que ele é. Vou repetir: a gente aproxima de Jesus pelo que ele tem
ou pelo que ele é? Mas se nós estivermos envoltos e espantados com a quantidade que pode haver numa multidão, a gente pode cair num erro muito grande de se aproximar de Jesus para ter. Isso me preocupa. Não estou dizendo, querido, que numa situação de uma doença, não é nada disso. Mas nós temos que procurar Jesus pelo que Ele é. Porque se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele também é Deus. Eu coloquei no grupo do Avisos do Ministério um cardzinho, não sei se vocês viram, e é sobre isso que eu quero falar. Estou dando só um pano de fundo. Tudo depende de como você vê. Anote isso, porque tudo na sua vida, querido, pode ter solução do modo como você vê. A Bíblia diz que agora essa multidão anda com Jesus, está ali, levando os seus enfermos, levando os seus doentes, e Jesus continua andando junto desse povo. Só que chegou um momento no versículo 6:3, que Jesus saindo, preste atenção, Jesus saindo do meio deste povo, dessa multidão, a Bíblia diz que ele sobe ao monte e ali se assenta. E ele também leva com ele os seus discípulos. A Bíblia não diz, Vladimir, o que motivou Jesus a fazer isso. Também a Bíblia não diz o que ele comentou com os seus discípulos quando fez este ato de levá-los um pouquinho mais para cima, ao monte. No versículo 4 diz que a Páscoa, a festa dos judeus estava muito próxima, e era a principal festa dos judeus, era a Páscoa, porque era a lembrança que eles tinham do modo e do braço forte que Deus tinha tirado eles do Egito e ter atravessado o Mar Vermelho. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem quer que eu pare, diga amém. E ele estava ali, a festa principal dos judeus. Mas ele está sentado, talvez, aí na minha mente purificada e santificada pelo sangue de Jesus, e de vez em quando de uma criança pequena, eu fico imaginando que a conversa foi exatamente sobre a Páscoa. Porque na Páscoa, querido, era onde, preste atenção, era onde o povo vinha para dar a Deus. Dar, como foi falado aqui antes de mim, o melhor aplauso, o melhor louvor, o melhor agradecimento pelo modo tão maravilhoso que Deus fez ao tirar quase 3 milhões de pessoas de dentro de um país e atravessar o mar e ficar 40 anos no deserto com mão forte. Então Jesus, depois de ter conversado com eles, pelas suposições e deduções, a Bíblia diz que ele ergue os olhos, e ele vê aquela grande multidão que está lá agora, aguardando, trazendo mais e mais enfermos para ele curar. E ele, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, ele pergunta para Filipe: Filipe, rapaz, dá uma olhada nesse povo que não se dá nem para contar a quantidade lá embaixo, dá uma olhadinha, Filipe. E Filipe olhou, ele disse: Jesus, é gente para dedéu, estão aí, vieram por causa de ti, também o senhor
não para de curar, então eles estão vindo. Mas aí Jesus faz uma pergunta, querido, muito interessante. Ele disse: Filipe, aonde é que nós vamos encontrar comida para dar para esse povo? Aí eu acredito que Filipe, pelo menos se fosse eu, what? Como? Não tem, é muita gente. Nem que se nós pegássemos 200 denários e fôssemos numa padaria, nós não conseguiríamos, Jesus, dar um pedacinho de pão para cada um. Mas a Bíblia diz algo muito interessante, Igor. A Bíblia diz: e Jesus perguntou a ele, sabendo o que ele próprio Jesus ia fazer daqui um pouquinho de tempo. Ei, o que você está passando, não sei se fala ou se não fala, o que você está passando, ele já sabia, ele só está esperando ver a sua reação. Entendeu, Thaisa? Só está esperando ver a tua reação, porque ele já sabe. Eu gosto disso. Jesus já sabe o final do filme. Ele já sabe o final da história. Aí talvez alguém vai dizer assim: Ronaldo, então por que ele não livra? Para quê? Porque é exatamente no meio das crises, e aqui fala uma pessoa que já passou por muitas situações, é aí que a gente cresce. No meio das crises, a gente cresce, a gente amadurece. Mas ele perguntou, e Filipe: olha, Jesus, eu estou olhando e é impossível de tal coisa acontecer. Se depender de mim, vou morrer de fome. Só que no mesmo momento, vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão tão quietos que eu estou assustado. Interessante, oh, glória a Deus. Só que nesse mesmo instante, aparece um outro discípulo, chamado André. Aparece André, dizendo: ó Jesus, eu estava dando um rolê aí no meio do povo, e encontrei um menininho, e esse menininho tinha mocoseado dentro de uma sacolinha 5 pães e 2 peixinhos. Gabriel, grava o que eu vou falar, Vaz. Eu fui procurar o que significava esses 5 pães e esses 2 peixinhos, Davi. Fui procurar, amém? Vocês não precisam procurar, já pesquisei, já queimei fósforo aqui procurando. Era literalmente, preste atenção, um alimento da família mais pobre de Israel. A mãe, preste atenção, a mãe chegava na virada da sexta para o sábado e colocava na mão dos seus filhos sempre 5 pães e 2 peixinhos. Na outra sexta-feira é quando ele voltava novamente à mãe, e a mãe colocava mais 5 pães e 2 peixinhos. O que você está dizendo, Lado? Essa criança comia de sexta a sexta 5 pães e 2 peixinhos. E você com um costelão em cima da mesa. Uma salada de maionese de lamber os beiços. Oh, aleluia! O que mais? Vamos lá. Aquela Coca-Cola sensacional. Não? Guaraná? Fruque não, glória a Deus.
E muitas vezes, querido, não damos o valor devido com aquilo que o nosso Pai tem colocado em cima da nossa mesa. O pãozinho, né, Gabriel? O queijo, a mortadela, o presunto, o salamito, a nata e aquele copão de Toddy. É por aí, né? Nescau. Eu sei, mas adolescente, cara, adolescente é um esmeril. Encostou, é um esmeril. Só que esse menino, Ana, de sexta a sexta, comendo 5 pães, e ele tinha que fazer valer até a sexta-feira que vem, porque a mãe pobre, preste atenção, dava isso. E esse menininho agora, para não deixar em casa, ele carrega junto com ele, para garantir a semana da sua alimentação. Só a Regis, que agora André, andando no meio do povo, encontrou o menino pobre, com a alimentação da sua semana, e pega dele. Entenderam? Pegou dele. E disse assim: Senhor, dei um rolê, o menino estava mocoseado, os 5 pães, mas eu peguei, está aqui. O que André passa para mim? Senhor, eu vejo a mesma situação, mas há esperança. Filipe olha e vê a impossibilidade. André vê que pode haver uma solução, mesmo que mínima, mas há uma solução. Mas quando Jesus olha para a multidão, para Filipe, para André, os 5 pães e os 2 peixinhos, e diz assim: manda sentar, vamos dar graças a Deus. Ei, eu vim aqui dizer para você: dê graças a Deus. Para de ver do jeito que você está vendo. Deus está nesse negócio, Deus vai suprir, Deus vai trazer solução, Deus vai abençoar, por mais que você acha que seja pouco. Meu Deus, alguém me segura. É desse jeito. Então, querido, quando parece que a coisa está se perdendo, mude o foco. Mude o jeito que você está olhando para essa situação. Tem solução. E ele trouxe uma solução tão grande, meu irmão, que quando Jesus disse assim: manda o povo sentar na grama, em grupos de 50 e de 100, começou a dar graças àquela alimentação pobre. A Bíblia diz, é muito louco. Era muito louco. Pegou, Samuca, os discípulos, ao quebrar o pão, e faziam aqui assim, quando eles vinham, eles, epa, eles partiam o pão, e a Bíblia diz que eles alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos lotados de pão. Uau! 12 cestos. Eu fico imaginando agora, na minha mente purificada, santificada pelo sangue de Jesus, de vez de muita criança e muita imaginação, agora Jesus diz: cadê o menino? Cadê o menino? Traga aqui. É tudo teu. Vai abrir uma padaria, vai fazer o que tu bem entender. Eu acredito que foi a maior padaria da época, meu irmão. Imagina, ei, você acha que é pouco? Entrega nas mãos de Jesus. Não fica quebrando cabeça. Não fica estressado, nem entra em neura. Entrega nas mãos de Jesus. Aí talvez, né, Aninha, a gente está vendo esse pequeno grupo, mas tem pessoas aqui que precisam entregar essa situação nas mãos de Jesus e descansar. Inventários capítulo 2, versículo 8, o nosso trabalho em Deus é não trabalho algum, é puxar uma rede e se deitar.
Entrega para Ele, meu irmão. Já teve época que eu não posso dizer que fiquei de cabelo branco. Pensa numa noite, querido, que nós temos que clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus, porque tudo depende de como você vê. Eliseu está no monte, está lá com o seu serviçal, não chovia por causa dele, porque ele disse que não era para chover. Só que agora ele faz uma promessa para Acabe, o rei cruel, mau. Diz assim: Acabe, vai para casa, vai chover. A Bíblia diz que ele subiu para o monte e começou a orar, e diz assim: vai dar uma olhadinha lá no fundo, vai lá ver o que você vê. Só não vejo nada. Mas na 7ª vez que ele mandou, a Bíblia diz que o rapaz volta assim: olha, Eliseu, está subindo do mar, presta atenção. Está subindo do mar. Vocês pegaram? Está subindo, está lá escrito, está subindo, não está descendo do céu, está subindo do mar. E é uma nuvem. E eu vi, quando estiquei a minha mão, que era do tamanho da mão de um homem. Ele via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Eliseu pede assim: ó, desce, diz para Acabe aparelhar a melhor carroça, os melhores cavalos, porque está vindo uma grande e imensa chuva. Querido, pare de ver as coisas pequenas. Pare de ver as coisas pequenas acontecendo na sua vida, porque tudo depende de como você vê. Então, quando você ver alguma situação, vai dar certo. Não estou falando em força da mente, eu estou falando em fé. Vai dar certo, por mais que as pessoas digam que não vai dar, mas vai dar certo, Deus vai abençoar, porque tudo depende de como você vê. Eu aprendi isso muito rápido na minha vida eu precisei aprender isso, por causa das adversidades. E para terminar, a Bíblia diz que Jessé chama Davi para levar alimentos aos seus irmãos que estão no front, porque Israel agora está em guerra, em pé de guerra com os filisteus. E Jessé diz assim: ó, leva para os teus irmãos comida, leva lá, e me traz, preste atenção, está lá escrito, e me traz prova que eles estão bem. Eu quero uma prova de ti, que os teus irmãos estão bem. E Davi também pegou a carrocinha, estão vendo a carrocinha? Com queijo. E ele entra no deserto. Querido, presta atenção, devia ser um trabalhão levar aquele troço, porque já andar de carroça já era um problemão. Agora empurrando naquela região cheia de pedras, areia, e ele chega no front. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que o filisteu, o Golias, está gritando. E o que ele está gritando? Por 40 dias, 2 vezes no dia, de manhã, no começo da manhã e no final da tarde. O que ele está gritando? Me enviem um homem. Estranho. Você não pegou, mas tudo bem. 40 dias um homem gritando para mandar um homem para ele. Meio estranho esse gigante aí, mas vamos deixar assim. Para mim é estranho, irmão.
um cara gritar 80 vezes, me mande um homem. Sangue de Jesus tem poder. Foi para quebrar o gelo, vocês estão me olhando muito sério. E ele ouve aquilo ali, me mande um homem. Aí Davi diz assim, quem é esse cara aí? Esse é um homem que já está aí há 40 dias. Vem de manhã, na hora de nós acordar, nos assusta. E para dormir, nos assusta de noite, para a gente não dormir. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que mande um homem para guerrear com ele. Enquanto o exército de Saul olhava com medo, com um sentimento de morte, Davi fez uma pergunta: o que darão para quem for guerrear com ele e o matar? Ele disse assim, vai ficar milionário. Sério? Sim. Vai casar com a filha do rei, vai ficar rico, e a casa do seu pai não pagará mais impostos em Israel. E Davi disse, está morto. Morreu. Enquanto guerreiros viam como uma ameaça, Davi olhou para a mesma situação e viu uma oportunidade. Porque tudo depende de como você vê. O que está assustando você? O que está tirando o seu sono? O que é que está deixando você tão irritado? Provérbios 23, 7 diz assim, porque assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Se você, querido, se mostrar frouxo na hora da guerra, as tuas forças vão terminar. Então, quando você entrar numa situação, entra para ganhar, irmão. Entra para vencer. Porque enquanto eles fugiam e temiam, tímidos, Davi viu uma oportunidade de melhorar a sua vida, e não só a dele, mas da casa do seu pai. As multidões estão aí. E vou dizer outra. As multidões vão ficar maiores ainda, porque a própria palavra de Deus diz que dias piores estão para acontecer. Então, Tanise, se a gente não começar a eliminar um pouco ou quase todas essas que nós temos hoje, quando chegar as próximas, meus irmãos, nós vamos ficar sem força. Elimine, apague. Deixa o passado, nem sei porque eu estou dizendo isso, deixa o passado no passado. Viva um presente sem trazer o seu passado, irmão. Todas as coisas se fizeram novas, mas se nós continuarmos a ver do jeito que nós estamos vendo, não vai melhorar. Mas como nós cantamos aqui, né? No Brasil se ouvirá um novo som. Uma nova geração está vindo aí, querido. E nós precisamos estar forte por causa dessa geração que está se levantando. E eu vejo uma geração nova se levantando. E para mim, Gabriel, tu não vai ter esforço, querido, de pegar o bastão. Agora, se eu passar o bastão para você, vai ser pegando fogo. Vai ser pegando fogo, irmão. Então já vem de luva, vai pegar fogo. Porque essa geração, né, vai voar. A minha anterior caminhava, a essa aqui corria, mas a deles vai voar. E nós precisamos ver isso. Eu consigo ver hoje isso. Uma geração com fogo no coração, que não arrepia por qualquer coisa, porque eles mudaram o modo de ver. Porque tudo depende de como você vê. Está vindo algo novo aí. Eu gostaria de participar disso, mas eu sei que eu não vou. Porque a RPM dessa gurizada é muito alta. Não vou conseguir correr junto.
Mas se eles olharem para trás, eles vão me ver aqui, ó. Deixa que aqui atrás a gente aguenta o tranco, porque uma coisa que eu perdi, vocês não podem perder. Continuem correndo. Aqui atrás a gente garante. Eu vejo isso. Eu quero ver isso. Uma geração pegando fogo, meu irmão. O bom é que eles não sabem a minha idade, porque se soubessem a minha idade, eles não deixariam andar com eles. O dia que eles descobrirem a minha idade, eles vão me expurgar. Isso, em cada perna. Riquezas, a filha por esposa, a casa do seu pai, e isentará de impostos em Israel. Que baita oportunidade. Mas a mesma situação, que outros viam como um prejuízo, com medo e tímidos. Ele disse: é meu. A Bíblia diz, que vocês sabem a história, que ele derrubou o gigante, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça. Agora o mais interessante, meu irmão, eu fico imaginando a cena, aquele rapazinho andando com a cabeça daquele gigante por onde ele ia. Levou na presença, está lá escrito, levou na presença de Saul, e quando foi para casa, levou a cabeça do gigante para casa. Aí o pai chegou assim: e aí? Teus irmãos estão bem? Pô, você não tem ideia. Hã? Ah, mas agora estão penacho de bem. Prova. Vai lá nos fundos de casa, em cima da mesa. Está na hora de cortar a cabeça do que está nos ameaçando, meu irmão. Está na hora. Como é que eles estão bem? Dá uma olhadinha lá na mesa. Tem um cara lá sorrindo para ti lá. Mas só está a cabeça do miserável. Amém, irmãos? Era o que eu tinha para falar para vocês e eu terminei. Ai, ai. Deus é bom, como disse a Tanise, né? Como é que pode ser um Deus tão, não é o xereque, tá? Tão bom, tão grande, parar para escutar um cara como eu, meu irmão. Só a misericórdia, a graça e a bondade de Deus para fazer isso. Um Deus tão grande. Olhar para uma pessoa tão pequena. E parar um momento no céu para ouvir a nossa oração. Talvez alguém aqui vai dizer assim: Ronaldo, foi mais um momento de eu vir na reunião para dar minhas risadas, ouvir alguma coisa, mas foi legal, foi bacana, né, Renata? Foi legal, foi bom, dei minhas risadinhas, né, Mateus? Viu porque eu confundo vocês dois são muito parecidos, glória a Deus, mas eu já aprendi. E você diz assim: vim aqui, mas talvez você tenha se identificado com alguma situação, com alguma multidão que está impedindo você de ter um relacionamento mais próximo de Jesus. Como nós somos um ministério que não expõe, porque é coisas individuais sua, amém? Ninguém virá aqui à frente, porque isso é pessoal seu. Então, enquanto os meninos cantam, que eu acho que eles já acertaram a música, aleluia, tenho certeza disso, porque tudo depende de como você vê, aleluia. Enquanto eles cantam, você ora e diz para Jesus: Senhor, me ajuda a ver isso diferente. Ajuda-me nessa multidão que insiste em vir
deixar para baixo, me deixar triste e me impedir de ter um relacionamento melhor e mais próximo contigo. Oi? Te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, perto quero estar de ti, perto quero estar junto aos seus pés, Senhor, junto aos seus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor,
leva-nos agora, Pai, em segurança para as nossas casas, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que a palavra plantada aqui nessa noite dará frutos, porque ela foi como semente, Pai. E todos aqui, eu profetizo, que são como terra fértil, Pai. E que essas sementes, ela dará fruto, em nome de Jesus. Nesse momento, leva-nos, Pai, à nossa casa, em segurança, que possamos ter um tempo de comunhão aqui, ao final do culto, e que, Senhor, decorrer da nossa semana, esteja presente, Pai, em nossas vidas, guardando, Senhor, livrando-nos de todo mal, toda seta do maligno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque Tu já estás fazendo e Tu farás muito mais. Obrigado, Deus.